Olá, aluno! Olá, aluna, tudo bem? Hoje temos o prazer de receber em nossa aula a professora Carmen Lúcia Prata, formada em Pedagogia com especialização em Tecnologias Educacional pela PUC Rio de Janeiro e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como coordenadora do RIVET, Portal do Professor, do Banco Internacional de Objetos Educacionais, no Ministério da Educação entre 2004 e 2012. Foi subsecretária de Planejamento e Avaliação de Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo entre 2013 e 2014 e assessora de Tecnologia Educacional na mesma secretaria e coordenadora do programa SEDU Digital, também do governo do Espírito Santo, no período de 2015 a 2022. Professora Carmen, muito obrigado pelo aceite dessa entrevista e é um prazer recebê-la em nossa aula. O prazer é meu, professor. E é sempre uma honra, né, poder participar da produção de materiais para a universidade, principalmente desse tema, né? Sim, e principalmente para esse grupo de alunos que são gestores de escolas públicas, né? E um tema que a senhora conhece muito bem. E vamos começar então. A questão inicial que eu queria trazer é qual a importância, né, do uso de tecnologias digitais, de comunicação e informação e ferramentas colaborativas na organização e gestão da escola e na maneira como o ensino e a aprendizagem ocorrem. Essa é uma pergunta extremamente importante para os nossos gestores, né? Eu atuei na educação pública, todo o meu período período profissional. A gente tem que pensar que gerir uma escola, principalmente a escola pública, com todas as suas deficiências, dificuldades, né? Ela perpassa por diferentes frentes de atuação. Então, são várias as atribuições de um gestor escolar. Então, entra a parte administrativa, financeira, pedagógica, de comunicação, né, com a sua equipe interna, com as famílias e responsáveis dos alunos. São várias as ações. E todas elas dependem também de terceiros, né? Então, você tem que pensar que um gestor, ele não atua sozinho numa escola. Ele tem a secretaria, o conselho escolar, tem os pedagogos, os coordenadores, os professores, e isso demanda muita organização, planejamento, estabelecimento de estratégias e tempo. E quando a gente fala em tempo, é que realmente você começa a pensar de que forma que o gestor pode organizar essa rotina de trabalho, né? De forma eficiente. A questão é muito isso. De forma eficiente, a questão de simplificar esse trabalho e otimizar o tempo. Então, a questão não é só ter o conhecimento das ferramentas tecnológicas, mas é pensar bem de que forma essas ferramentas podem otimizar o tempo. O tempo nos traz qualidade de vida, né? Então, quanto mais simplificado, quanto mais eficiente você pensa na estratégia e nessa rotina da educação, você tem a qualidade de vida também enquanto profissional, porque você sobra tempo para fazer também outras coisas. E aí, quando você pensa assim, que isso envolve não só a rotina do gestor, mas da escola como um todo. E aí que entra as ferramentas digitais. Então, a gente tem que pensar, e eu trabalho muito com as ferramentas públicas. Toda a minha vida profissional, eu sempre pesquisei e apliquei o uso de ferramentas que são públicas, que estão aí à disposição de todos, sem custo, coisas que as escolas já usam na sua rotina, no seu dia a dia. As pessoas usam no seu dia a dia. E aí, para que servem essas ferramentas, né? Primeiro, você ter uma visão do seu cotidiano escolar. Então, você pode ter aí aplicação de pesquisa, levantamento de dados, né? Do clima da gestão escolar. Acho que isso é muito tratado, né? Na questão da formação de gestores, é o clima escolar. Então, como anda o clima escolar? Qual é a relação dos professores com os alunos, da escola com as famílias, a comunicação entre a escola, né,
e da escola para fora, para a comunidade, né, que ela está situada, geração de relatórios, as ações que você pode prever, tanto pedagógicas, administrativas, né, financeiras, principalmente as financeiras, né, que é a maior dor de cabeça dos gestores escolares. E um outro ponto que é muito importante, então, assim, não são ferramentas que precisam ser usadas pelo diretor e pela sua equipe gestora, né, de pedagogos, mas que pode ser usada de uma forma muito colaborativa. É essa a riqueza da tecnologia. Então, ela permite não só a aplicação o planejamento e aplicação de rotinas para você obter dados, relatórios e prever ações, mas também você pode compartilhar isso com a sua equipe, com as pessoas que são envolvidas, de forma que elas também possam contribuir, colaborar com essas ações. Então, você compartilha essas ferramentas e os professores, os pedagogos, eles não só eles contribuem, mas eles se engajam naquela ação, né, de uma forma mais consistente. E aí isso ajuda muito na tomada de decisões da equipe gestora. Eu tenho sempre assim uma listinha, até trouxe uma listinha das ferramentas que eu indico, assim, que são muito cotidianas e que todo mundo conhece e que ajudam muito a gestão escolar. Eu não sei se eu posso ir falando direto, se você quer fazer alguma pergunta. Eu gostaria até eu ia pedir alguns exemplos dessas ferramentas colaborativas. Ok. Por favor. Tá. Perfeito, então. Bom, eu trouxe as mais corriqueiras, as mais cotidianas e que todos nós já usamos até fora do ambiente escolar, né? Por exemplo, formulários, aplicação de Google Formulários ou Google Forms da Microsoft, tem várias ferramentas que você usa para gerar perguntas e respostas. Então, essa é uma ferramenta interessante para o gestor escolar fazer, por exemplo, uma pesquisa do clima escolar, a questão de a participação ativa dos professores e alunos para alguma decisão da escola. Eu sei que quando a gente fala em gestão democrática, por exemplo, o uso da aplicação do recurso da escola. Então, as pessoas podem opinar, principalmente o grupo, né, mais efetivo da escola. Você pode fazer, assim, diversas pesquisas, escutas com os alunos, professores, as famílias e responsáveis. E esses formulários, eles são compartilhados. Então, tanto os professores e pedagogos podem ajudar na elaboração das perguntas, como eles podem ser aqueles que irão responder, né? Então, isso é muito interessante. E o diretor, ele tem essa resposta em tempo real. Então, imediatamente o preenchimento, ele está vendo em tempo real o resultado daquela dúvida, daquela questão que ele precisa obter os dados para tomar uma decisão. Um outro que a gente usa também é o Drive. Então, a gente usa muito o Drive para guardar fotos, para guardar documentos. A escola pode usar também o Drive ou o OneDrive ou outras ferramentas, né, de armazenamento. Então, ele pode guardar ali, criar pastas e subpastas como se fosse uma biblioteca, um grande repositório. E ele pode compartilhar. Então, por exemplo, os pedagogos podem criar pastas e subpastas e compartilhar materiais com os professores, e vice-versa. Os professores podem compartilhar seus planos de aula, seus planos de ensino, materiais que são produzidos pela escola, resultado das avaliações dos alunos, prestação de contas da escola. Então, tudo isso pode ficar organizado e as pessoas acessam de qualquer local e a qualquer tempo. Então, isso otimiza muito o trabalho e facilita muito a circulação das informações, né, da escola como um todo. Uma outra ferramenta muito interessante é o calendário ou agenda. Isso está no celular, a gente tem isso no celular. Então, é muito bacana você também organizar toda a rotina da escola, pode ser administrativa, pode ser pedagógica, financeira, secretaria, período de matrículas, de provas, de férias. Isso pode ser compartilhado somente com a equipe da escola, pode ser compartilhado com os alunos, você pode criar grupos, né? E esses grupos você pode inseri dentro da agenda. Então, quem é que pode ver tal agenda?
E a agenda, ela dispara alertas, então é muito importante que a escola tenha, e isso pode ficar visível, né, de acordo com os grupos que forem acessando. Quando a gente fala em comunicação, é muito importante, principalmente a escola pública, aprender a se comunicar melhor com a sua comunidade, com as famílias. Então, é importante que as pessoas saibam o que acontece de bom naquela escola. A gente tem uma mania de achar que sempre a gente faz pouco, né? Mas não, o pouco pode ser muito para o outro. E tem muitas ferramentas que a escola usa para facilitar, para divulgar suas ações. Exemplo, criação de sites. Então, tem muitas ferramentas, né? Eu gosto muito das ferramentas do Google, e blogs, e outras que são muito acessíveis, fáceis, então qualquer pessoa pode criar um site, e ali a escola colocar as informações, né, sobre matrícula, sobre prova, projetos que estão realizados, prestação de contas, isso é muito importante para o gestor escolar. E também o uso de redes sociais. Então, hoje, todo mundo usa muito o Facebook, o Instagram, o YouTube, né? Então, quando tem produção de vídeos, a escola pode ter o seu canal de YouTube. E uma ferramenta que é muito bacana para fazer essas publicações, que é o Padlet. Padlet. Ele é muito simples também, a escola pode ir lá criando seus quadros, pode criar vários, pode ter o pedagógico, o administrativo, e isso fica publicado dentro do site da escola, dentro do seu blog, ou do próprio link, e para que todos acompanhem o que acontece na escola. Isso, inclusive, engrandece muito, principalmente o trabalho pedagógico da escola. Então, acaba tendo um reconhecimento do que é feito, né, nessa escola. Em relação a você criar uma lista de ações que tem que ser feita, eu uso muito o Keep, o Notes, que já vem no celular, tem o Overnote também, e várias outras, que isso a gente usa no celular. Você cria uma lista de tarefas e você vai ticando, né? Então, quando você tica uma ação dentro da determinada tarefa, por exemplo, pagamentos que a escola tem que realizar, prestação de contas, reuniões com as secretarias, com as suas secretarias. Então, ela vai ticando e ele emite alerta, e você pode compartilhar essa lista de tarefas com outras pessoas também. Então, a qualquer momento, o diretor, onde estiver, ele abre o seu celular e ele pode ver na sua lista de tarefas coisas que ele precisa fazer na escola. Pode ser uma lista pedagógica, uma lista administrativa e assim por diante. Para a comunicação com a família, além das redes sociais, tem uma ferramenta que já vem no celular também, que é o Remind. O Remind também é uma rede social, uma ferramenta livre, também pública. Você cria um canal de comunicação com a família, isso é muito bom para a família. Então, ali você diz que a aula acabou a água da escola, acabou a luz, os alunos vão sair mais cedo, os pais, né, os pais têm que concordar, você cadastra o telefone e ele recebe as mensagens. Então, é muito bom também para fazer a sua comunicação. Principalmente na época da pandemia, que as escolas tiveram, né, que se organizar e criar uma nova comunicação, tem essas ferramentas que a gente está usando aqui. Por exemplo, nós estamos conversando via Skype. Mas tem o Zoom, tem o Teams, tem o Meet. São ferramentas também que qualquer gestor pode se valer para fazer uma reunião de onde ele estiver com a sua equipe. Bom, também essas ferramentas são muito úteis para o conselho de escola, por exemplo. Então, nós sabemos que o conselho ele é representativo, e normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade, né, de se reunirem numa data prevista. Então, as ferramentas de comunicação, elas podem ser muito úteis para isso, né? Então, o Skype, o Zoom, o Teams, o Meet e outras, qualquer outra ferramenta que a escola tenha acesso. E também é muito interessante, por exemplo, algumas escolas gostam muito de criar grupos no WhatsApp. Então, tem grupos do diretor com os pedagogos, com sua secretaria, com a sua equipe administrativa, né, com os grupos que têm afinidade com determinada atividade. Então, hoje a gente tem não só o WhatsApp, que é a ferramenta que os brasileiros, né, aderiram e mais usam,
Mas nós temos também o Telegram, que, inclusive, eu gosto até mais do que o WhatsApp, porque o Telegram, ele armazena as publicações. Então, novas pessoas que entram no grupo, elas não perdem, né, o sequenciamento. Então, tem todo o registro no Telegram, com o WhatsApp não. Então, se eu crio um grupo hoje e insiro uma nova pessoa, essa pessoa, eu não tenho acesso a toda a conversa que foi feita anteriormente à sua entrada. Mas também o diretor pode criar um grupo no Gmail. Então, ele, ao invés de usar essas ferramentas, ele também tem um grupo no Gmail. E todas essas ferramentas que eu estou falando são acessíveis também via celular. Então, nada impede, né, que o diretor tenha que estar com seu notebook ou um desktop para acessá-las. Então, ela é móvel, então essa mobilidade facilita muito. Bom, agora na parte administrativa, eu vou falar um pouco sobre o sistema de gestão. Normalmente, eu estou falando isso de conhecimento próprio, né? Nas redes que eu já trabalhei, os diretores, eles não levam muito a sério essa questão do sistema de gestão. Eles acham que é mais um sistema burocrático que a secretaria, né, coloca nas escolas e que demanda um tempo. Então, qual é o resultado que a gente percebe hoje no sistema de gestão? São dados incorretos, alunos duplicados, as escolas às vezes demoram a efetivar, né, de fato, a matrícula do aluno, apesar de ele já estar na sala, a matrícula dele não está efetivada, a falta de documentos, o aluno não está inserido na turma. Então, isso dificulta muito, tanto para a escola, porque ela poderia estar usufruindo do benefício dos dados que são inseridos nesse sistema de gestão, para fazer uma avaliação do fluxo escolar. Então, ele tem os planos de aula do professor, os conteúdos que estão dados, quantidade de alunos faltosos. Olha só, interessante isso, poder fazer uma busca no momento adequado, e não esperar o final do ano terminar, para perceber que no fluxo da escola houve uma evasão muito grande, uma desistência muito grande. Então, em tempo real, ele poderia estar fazendo um trabalho de busca com os seus alunos. Então, o sistema de gestão, ele é prioritário, ele é fundamental que seja bem usado, que seja inserido os dados em tempo adequado e que a escola usufrua dessas informações, porque isso é muito usado pelas secretarias de educação, estaduais ou municipais, né? Tem um outro site que traz dados muito interessantes sobre o censo, IDEBs, o censo, as avaliações das escolas, que é o QEDU. O QEDU também é um site público e que traz informações, porque ele faz comparativos, inclusive língua portuguesa e matemática, do quinto ano até o ensino médio. Então, isso é muito interessante, a escola se perceber dentro da sua rede de ensino, como é que anda a sua qualidade, né, de aprendizagem. E o próprio dado do censo escolar. As escolas podem estar fazendo uma análise bem detalhada, porque ali traz informações muito importantes para ela fazer seu planejamento para o ano seguinte. Agora eu vou falar de duas ferramentas que eu sempre usei bastante e que me ajudam a fazer um plano estratégico anual, né, para a rede de ensino, que é uma ferramenta pública. Ela, inclusive, foi criada aí pelo CIEB, que é um centro de inovação aí em São Paulo, que é aberta, né? Então, inclusive, tem uma parceria com o MEC, com o Concede, com o GIME, e que são duas ferramentas que eu gosto muito. Uma chamada de Guia do TEC. O Guia do TEC, ele mede o nível de apropriação tecnológica da escola. Então, eu falei em tantas ferramentas aqui, mas, assim, como um gestor escolar, ele vai definir quais ferramentas ele vai usar? Será que a escola está preparada para usar todas essas ferramentas? Todo mundo conhece? Os alunos conhecem? Quais ferramentas que podem ser mais apropriadas para ele fazer um planejamento de gestão e para fazer um planejamento pedagógico para o ano seguinte, ou o ano corrente? Então, essa ferramenta é um questionário que o diretor responde junto com professores, com um grupo de 4 professores, e ele traz toda essa questão de 4 dimensões, né? A visão, como que a escola insere a tecnologia no seu planejamento,
a competência que ela tem, né, o quanto ela conhece dessas ferramentas e como ela usa essas ferramentas. Então, esses exemplos que eu dei, né, ela faz uso dessas ferramentas, como? Em que situação? A parte de conteúdo, quais são as plataformas que a escola usa? De que forma? Quais são as pedagógicas, administrativas? E a parte de infraestrutura, porque se a escola não tem infraestrutura, se ela não tem internet, né? Como que ela vai usar essas ferramentas se ela não tem internet? Se os professores não têm equipamentos. Então, isso tudo é primordial, né? É a base que dá o suporte para que isso aconteça. Então, no final, quando a escola termina de preencher esse questionário, são 26 perguntas, ela recebe uma devolutiva de imediato. Ela recebe uma devolutiva dizendo qual é o nível de apropriação em cada uma dessas 4 dimensões e o que ela precisa fazer para ela melhorar a qualidade desse uso. Então, é a partir desse resultado que a gente começa a planejar as ações, né, que a escola precisa implementar de fato. Uma outra ferramenta também do CIEB se chama autoavaliação de competência digital dos professores. Aí já é uma avaliação pessoal de cada professor. Então, o professor responde a esse questionário também, e ele também ganha uma devolutiva dizendo, olha, você tem tais habilidades desenvolvidas, e essas habilidades você precisa desenvolver. Como? Então, ele dá a dica de como esses professores podem desenvolver. Mas o bacana para o gestor escolar, isso é muito bom para a escola, muito bom para o professor, né? Eu, como pessoa, como profissional, saber o que eu preciso melhorar, onde eu preciso melhorar. Mas o mais interessante, assim, né, o ponto-chave dessas 2 ferramentas é que a escola tem uma visão geral do resultado das respostas. Então, a escola consegue perceber, por exemplo, na autoavaliação dos professores, o diretor consegue ver qual é a competência dos professores do ensino fundamental, do ensino médio. Então, ele vê, são 12 competências gerais. Então, ele consegue ver onde ele precisa avançar na formação dos professores. E aí eu vou fazer só um comentário sobre isso, que são muitas as opções de formação de professores, né? Antigamente, o professor dependia de formações oficiais, né? Organizadas pelas secretarias. Hoje, não. Hoje, ele tem à mão centenas de vídeos, de orientações, de tutoriais, de referência, de exemplos que ele pode ter para se capacitar, se autocapacitar. Mas, assim, e a fonte de materiais que tem para uso com alunos. Então, eu acho estranho até uma escola, uma secretaria hoje, fazer uma grande aquisição de software, de conteúdos digitais, porque não se justifica. Nós sabemos o quanto as universidades, as fundações, os institutos produzem de materiais e colocam isso à disposição nos seus sites, nos seus repositórios. Um exemplo disso é o YouTube Edu, né, que inclusive foi a Fundação Lema, junto com o Google e outros, que fizeram um grande trabalho de curadoria e organizaram as melhores videoaulas, os melhores materiais do YouTube em níveis, né, em etapas de aprendizagem. Então, ali tem material para o aluno e para o professor para autoaprendizagem. Tem uma ferramenta que é essencial para o professor, que é o Canva for Education, que é também pública. Então, quando você pode ter acesso ao Canva como pessoa, mas é muita coisa paga, os materiais são, maior parte, pagos. Mas se você entra como professor, aí você tem que comprovar, você tem que mandar o contra-cheque, uma declaração da escola, dizendo que você é professor, e eles abrem, é tudo livre, todos os materiais que tem lá. Então, se o professor tem que elaborar uma atividade para o aluno, o Canva já traz essa atividade toda diagramada, diagramações lindas, vídeos maravilhosos, apresentações, materiais para rede social. Então, a escola ou o professor só precisa inserir o conteúdo, o texto que ele precisa, a atividade, porque toda a formatação está pronta, e ele pode compartilhar, ele pode colaborar com outro colega, ele pode criar uma turma e encaminhar esses materiais para os alunos. Da mesma forma, nós temos o Geniali também, que ela foi criada em espanhol, né? Agora já tem em português também.
Você cria materiais interativos, é fantástico, porque ele envolve muita multimídia, então ele é muito mais para criar jogos para os alunos, ou a escola preparar materiais também para publicar nas redes sociais, porque eu falei lá atrás que ela podia usar a rede social, mas ela precisa elaborar adequadamente o material. O material de Facebook é um, o material do Instagram é outro, do WhatsApp é outro, do site tem um outro formato. Então, essas ferramentas, elas já trazem as coleções da escola trabalhar. E também, um bom exemplo, os planos de aula da nova escola, eu não sei se vocês já conhecem, são fantásticos também. Mas eu estou querendo dizer que isso tudo é só ferramenta. O mais importante, agora fazendo um fechamento, o mais importante disso tudo é a metodologia que a escola vai escolher para trabalhar a aprendizagem e a gestão da escola. Então, a gestão, o modelo de gestão, ela é democrática, mas em que sentido? Ela é participativa, né? O quanto as pessoas vão participar. Então, eu listei dezenas de ferramentas aqui que permitem essa participação e colaboração das pessoas, mas ela só vai ser possível se ela estiver inserida no modelo de gestão que a escola trabalhar. Da mesma forma, o professor. Então, que metodologia o professor vai trabalhar com os professores? Hoje a gente fala muito de metodologias ativas, que são aquelas onde os alunos se envolvem, né? Na verdade, são os alunos que produzem. O professor orienta, isso envolve competências, né? Os alunos têm que aprenderem a usar as ferramentas. Então, o aluno tem que saber fazer uma pesquisa, os professores também. O aluno tem que saber usar as ferramentas, porque ele vai elaborar uma apresentação que vai ser mostrada no seminário. Quem vai fazer o seminário é o aluno e não o professor. Então, a gente entende que é tudo isso que eu falei, ela tem que estar muito alinhado com o modelo pedagógico da escola. E aí eu cito três formações, exemplos de formações que são livres para os professores e que eu gosto muito, que eu fiz uma curadoria de todas as formações que estão abertas para os professores. E como eu trabalho muito com metodologia ativa, ensino híbrido, né, gamificação, personalização do ensino e outras, eu fiz uma curadoria de projetos que oferecem cursos nessas áreas. Uma que é o Escolas Conectadas da Fundação Telefônica, que tem assim, uma infinidade de cursos que você pode trabalhar. São cursos pequenos, mas ele é muito interessante porque ele traz o referencial teórico da metodologia, ele traz referências de aplicação práticas e o domínio das ferramentas que precisam para desenvolver essa metodologia. Então, tem vários cursos deles que eu gosto muito. O outro, Itaú Social, que também tem um curso de ensino híbrido maravilhoso, que tem uma infinidade de ferramentas que eu ainda não usei, eles já citam, eles já mostram como podem ser aplicados na escola. E uma questão que eu não comentei ainda, que é sobre a segurança dos dados. Como a gente trabalha muito com as ferramentas digitais, é importante que a gente garanta a segurança de todas essas informações. Então, como é que eu posso, né, agora, inclusive, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que nos obriga a ter esse cuidado em relação a qualquer tipo de dados pessoais, de fotos, né, é muito comum a gente publicar as fotos das festas nas escolas, né, dos professores em formação, isso tudo agora precisa de autorização. Então, tem um curso que ajuda muito, que é do SaferNet, é um curso que foi elaborado, né, pela SaferNet, que é uma ONG que trabalha em segurança de dados junto com o Google, e que vocês podem procurar na internet, que vai ser fácil localizar. Bom, e fazendo um fechamento, então, eu só vou falar que tudo isso que eu disse ajuda muito a escola a se organizar em tempo real. Então, no momento que nós vivemos, não é mais possível a escola pensar em planejamentos anuais, não é? Nós já chegamos a pensar em planejamentos trimestrais. Agora, nós já estamos fazendo planejamentos mensais, porque nós temos dados que nos ajudam a fazer esse planejamento mais eficaz e mais efetivo, porque são dados reais, coletados em tempo real, e eu consigo fazer uma análise disso mais rapidamente, porque eu posso criar BIs. Então, BIs, né, é um grande, um conjunto de dados muito grande
que é organizado em forma de gráficos, né? E eu consigo ter uma visualização disso. Por exemplo, Obrigado. Goiás, o estado de Goiás, o estado de Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, a própria secretaria já elaborou grandes plataformas no conjunto desses dados. Bom, e aí, fazendo o fechamento, que eu acho que, eu não sei se, né, se o tempo já me permite, é muito importante que todos da escola participem na seleção dessas ferramentas de uso, porque isso envolve engajamento. Então, não adianta o diretor decidir que tais ferramentas serão usadas para esse fim. É importante, numa reunião da escola, sempre o diretor apresentar o problema. Então, você não apresenta a ferramenta, vocês apresentam o problema que vocês estão vivendo, se é de comunicação, se é de gestão administrativa, financeira e etc. E aí vocês começam a pensar, a partir do problema, qual seria a solução. Então, para eu ter a solução desse problema, que ferramentas eu vou usar? Então, é para isso que a tecnologia precisa ser entendida. É assim que ela precisa ser entendida. Ela tem que servir para uma causa. Para eu usá-la nesse sentido, eu preciso aprender sobre ela. Eu tenho que ter domínio da ferramenta. Por isso que a gente fala, eu tenho que aprender a usar bem a ferramenta para eu primeiro enxergar o potencial dela, é saber se ela pode ser aplicada na solução de determinado problema, situação. Professora Então, eu acho Carmen, que, de modo geral, é isso. Eu espero ter atendido, né, a pergunta e ao que vocês esperavam em relação ao trabalho do gestor escolar. com toda certeza, professora Carmen, você explanou muito bem aí uma lista muito importante. Depois nós vamos passar para os nossos alunos também essa lista. Uhum. Queria agradecê-la pela temática aí que você abordou de forma até bastante profunda. Muito obrigado. Eu que agradeço e sigo à disposição de vocês. Tá? Parabéns pelo trabalho, né, da universidade. É fantástico o que vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Muito bem, aluno. Encerramos hoje por aqui e o nosso curso dá continuidade. Um grande abraço.